O nosso estudo do Vem Segue-me foi muito especial. Esta semana nós fomos designados a estudar terceiro NEF, do capítulo 1 ao capítulo 7, Levanta a cabeça e tem bom ânimo. Eu aprendi muito com essa designação e é um privilégio poder compartilhar algumas coisas com vocês. Havia se passado 600 anos desde que a família de Leí havia saído de Jerusalém rumo ao deserto. E durante esses 600 anos, muitos profetas passaram e testificaram sobre o nascimento do Salvador. Nós precisamos lembrar que o livro de Mórmon é um livro de registros sagrados, que fala sobre um povo que viveu nas Américas e que Cristo ia nascer lá no Velho Mundo, do outro lado. E um dos profetas que testificaram a respeito da vinda de Cristo foi o profeta Samuel, o Lamanita. Mas nós precisamos lembrar o contexto que estavam vivendo os nefitas, porque eles tinham um governo corrupto, uma sociedade que havia sido corrompida. E muitas dessas novas leis tiraram parte da liberdade religiosa que o povo possuía. Então, muitos aí incrédulos diziam que o período de tempo que havia sido profetizado por Samuel para o nascimento do Salvador já havia passado. Então eles instituíram um dia para fazer uma execução com todos aqueles que acreditavam e que defenderam ou testificaram as palavras do profeta Samuel. Essa execução não seria nada menos do que a pena de morte. Então eles estabeleceram um dia para que todos aqueles fiéis, todos aqueles crentes que acreditaram no que disse o profeta Samuel sobre a vinda de Cristo, deveriam morrer. Então, vamos nos colocar na seguinte situação, no lugar daquele povo, e entender o quanto deve ter sido difícil para eles. O teste de fé que eles precisaram passar. E Nefe, que era o profeta da época, quando ele viu o que estava prestes a acontecer, ele se angustiou e ele recorreu ao Senhor. Ele clamou todo um dia. Então olha só, Nefe era o profeta, era um homem digno, um homem que tinha esse canal direto aí com os céus. Mas mesmo assim, ele orou um dia inteiro, até vir a resposta. Então, nós aprendemos aí que muitas vezes a gente faz uma oração rapidinha e deseja que o Senhor nos responda imediatamente. Mas o Senhor tem o tempo dele. Ele tem o tempo dele. Nós precisamos desenvolver fé, clamar ao Senhor e ser pacientes em ouvir as respostas. Então Nefe, ele clamou ao Senhor todo o dia. E aí ele recebeu a resposta. E aí a resposta é maravilhosa, porque diz exatamente assim: levanta a cabeça e tem bom ânimo. Então imagina, eles estavam numa situação aí de ser condenados à pena de morte. Inclusive o profeta. Levanta a cabeça e tem bom ânimo. E aí ele diz ainda: amanhã virei ao mundo para mostrar ao mundo que cumprirei tudo aquilo que fiz, que fosse dito pela boca dos meus santos profetas. Então olha que interessante. Ele diz para ele: levanta a cabeça, tem bom ânimo, amanhã eu virei ao mundo para mostrar que eu cumprirei tudo que eu disse pela boca dos meus santos profetas. Então precisamos perceber que Deus é um Deus de palavra.
que ele cumpre as suas promessas e tudo que foi dito pelos profetas se cumprirão. Então, ele responde para Nefe. Nós temos um profeta vivo hoje, um profeta que se comunica com Deus e que fala conosco. Precisamos acreditar e cumprir as palavras dos profetas. Uma das coisas que os profetas têm falado muito é sobre a liberdade religiosa, sobre essa liberdade de poder declarar-se cristão, de poder proclamar e defender a restauração do Evangelho. Quando uma nação, um povo, perde essa liberdade religiosa, esse povo se encontra em sério perigo espiritual. Então, quando a gente traz para os nossos dias, nós vemos que no mundo moderno, essa é uma ameaça real. Nós vimos que muitos cristãos têm sido perseguidos e até mortos na China. Nós já vimos aí a consequência da retirada da liberdade religiosa, até mesmo com os missionários da igreja, tendo sido retirados às pressas da Bolívia ou da Venezuela. Então fica muito claro para a gente sistemas de governo que vão contra essa liberdade religiosa. Então precisamos ter muito cuidado para não sermos simpatizantes desses sistemas e irmos contra o que diz a palavra de um profeta vivo, de um profeta de Deus. Que o povo tenha sempre essa possibilidade de se expressar, de declarar livremente o que acredita. Então, se cumpriu as palavras dos profetas. E o que aconteceu foi que, quando Cristo nasceu, naquele dia, ao pôr do sol, não houve noite, mas só houve dia. Esse era um dos sinais. Olha que maravilha! Cristo veio ao mundo trazendo luz, não houve trevas. Que simbolismo lindo sobre sua vida e sua missão. E na ocasião, Cristo também estava salvando todos aqueles santos fiéis nefitas da pena de morte. Assim como ele, através da sua expiação, salvou a todos nós. Então, a missão do nosso Salvador é linda. Cristo é o centro do Evangelho, deve ser o centro da nossa vida. Muitos, quando viram aqueles sinais acontecerem, caíram por terra. Muitos acreditaram no que havia dito o profeta Samuel. Mas o interessante é que nessa mesma época, enquanto os sinais eram realizados, dos profetas, o Satanás procurava espalhar a mentira entre o povo. E para fazer com que o povo se distanciasse do que haviam acreditado. Então ele espalhava a mentira. E muitos acreditaram nas mentiras de Satanás. Os ladrões de Gadianton também estavam lá. Eles também viram os sinais. Mas não foi suficiente para que eles mudassem de vida ou para que eles se arrependessem. E a igreja passava por um período bem complicado. Muitos lamanitas, que haviam se convertido ao Evangelho, agora os seus filhos haviam crescido e se afastaram dessa verdade. Muitos nefitas haviam se juntado a esses bandos de Gadianton. E com o passar do tempo, eles acabaram esquecendo muitas daquelas maravilhas e sinais e endureceram o seu coração. Então todos aqueles que eram fiéis, lamanitas e nefitas, se juntaram para guerrear contra os ladrões de Gadianton, que mataram muita gente e que fizeram muita carnificina sobre a terra. E é muito interessante também, nós vemos que existia um governador que se chamava Gideane. Ele era um governador do bando dos ladrões de Gadianton. E que existia o governador que se chamava Laconeu, que era aí o governador dos nefitas, daqueles que haviam ainda ficado justos sobre a terra. E um dia, Gideane decidiu escrever uma carta para Laconeu. E é tão grande a ousadia dessa carta
né, que ele escreve. Primeiro ele usa várias táticas de Satanás. Ele começa elogiando a firmeza, né, de manter o povo, né, e dizendo que sabe, que ele acha que que ele tem direito de defender a liberdade e que por isso eles resistem heroicamente. Ele fala ainda que como é que eles supõem que eles podem resistir a tantos varões valentes como ele possui do lado dele, e que como eles acreditam, são capazes de acreditar que eles muitas vezes vencem a batalha pela força do Senhor, né? E ele diz que ele tem homens suficientes, fortes, que só basta uma voz de comando, caia sobre os nefitas e todos seriam mortos. E ele fala ainda, né, que ele faz uma proposta: se vocês não quiserem morrer, se juntem a nós. Ou seja, se junte ao bando de Gadianton, se torne como nós somos. E aí a gente pensa em um monte de coisa, né? Porque eram ladrões. Eles agiam completamente contra os princípios e a doutrina de Cristo. Eles matavam, eles roubavam. Eles não eram autossuficientes, eles viviam de roubar o outro. Imagina se todo mundo na terra fosse ladrão, ou se os nefitas se associassem com os ladrões de Gadianton. Quem eles iriam roubar? E eles chamavam eles para serem todos juntos, né? Univos a nós, né? Essas são as palavras: entregai, se fizerdes isso, vocês não serão destruídos, seremos um. Eu sou o governador desta sociedade, que é uma sociedade antiga, vamos dizer assim, conceituada, com boas obras. Gente, parece propaganda política, essa é a verdade. E ele assina: sou Gideane, com todo o orgulho do mundo. E o que acontece é que Laconeu, quando ele recebe essa carta, ele fica abismado com a ousadia. Ele não podia se sentir ameaçado por um ladrão, porque ele era um homem justo. Então ele usou aí toda uma estratégia, porque eles sabiam que eles seriam atacados, porque não aceitaram se unir aos ladrões de Gadianton. Então eles decidiram que fortaleceriam, né, os seus muros, e que todo o povo deveria se reunir em um único lugar, porque unido seria mais difícil perder a batalha. Então ele fez uma proclamação e todos os nefitas, com suas famílias, seus filhos, seu gado, suas sementes, seus bens, todos que possuíam, todos eles se juntaram na terra de Zaraíma. E aí eles trabalharam para fortalecer essa cidade, né? E tinham comida aí suficiente para 7 anos, para que eles pudessem resistir a qualquer cerco. O que aconteceu com os ladrões de Gadianton? Como não tinham mais cidades, todas as cidades se concentraram em Zaraíma, eles não tinham mais a quem roubar. Não tinha mais gado, não tinha mais nada, e eles começaram a passar fome. Eles não estavam acostumados a trabalhar e a construir com as suas próprias mãos. E o que acontece é que eles decidiram aí atacar Zaraíma. E ao atacar a cidade, essa cidade que havia sido fortalecida pelos nefitas, eles perderam. Eles derrotaram o povo de Gideane, esses ladrões. Eles começaram a fugir. O próprio Gideane foi perseguido e foi morto. E é interessante como os nefitas, eles foram chamados e eles foram exortados a clamar a Deus, a se tornarem mais fiéis em meio a toda essa dificuldade. Todos os nefitas sabiam que eles deveriam servir a Deus, eles deveriam abandonar os seus pecados. E foi isso que eles fizeram. E por terem sido fiéis, obedientes, eles conseguiram vencer as batalhas. E todos os ladrões de Gadianton, aqueles que não foram mortos, eles foram aprisionados. Eles foram aprisionados e foi feito com que o Evangelho fosse pregado para eles. Olha que lindo a oportunidade que o Senhor dá de arrependimento. E aqueles que realmente se arrependiam, estavam dispostos a mudar sua vida, fazer convênio de não mais assassinar, não mais roubar, eram colocados em liberdade. Então, esses capítulos são lições maravilhosas. Os nefitas prosperam e eles acabam voltando para as suas cidades, eles reconstruíram suas cidades, eles se tornam um povo extremamente próspero. E essa prosperidade também trouxe a desigualdade. E com a desigualdade, nós vemos que novamente chega o ciclo do orgulho.
Muitos se rebelaram contra Deus, muitos esqueceram de Deus. Essa parece uma história que já foi contada. Parece um ciclo que vai sendo repetido, repetido, repetido. E muitos profetas apareceram para declarar arrependimento. O povo acabou se dividindo em classes. E muitos, né, se acharam que sabiam demais, que eram muito bons, né, que tinham muito conhecimento. E aí é um dos perigos, né? Achar que sabemos demais, achar que sabemos tudo, nos confiar no braço da carne. Houve muitas coisas que se passaram aí entre os nefitas, inclusive a decadência, a destruição da igreja. E nós vemos profetas que surgiram para pregar o arrependimento ao mundo. Nefe foi visitado por anjos, e a dureza do povo era imensa. Por isso ele precisava pregar ousadamente. E ele tinha muito poder para expulsar demônios, para curar, para fazer milagres. E aqueles que eram fiéis, né, aqueles que haviam sido verdadeiramente convertidos ao Senhor, eles se arrependiam, eram batizados. E esses permaneciam fiéis aí no convênio e no Evangelho. Nós aprendemos tantas coisas nessa aula. Nós aprendemos a importância da liberdade religiosa, de defender a liberdade, que é uma das coisas mais preciosas que nós possuímos como povo. Nós aprendemos também que o Senhor ouve as nossas orações. Pode ser que não seja no nosso tempo. Talvez nós precisemos clamar mais ao Senhor, ter mais fé. Mas Ele nos ouve. Ele sabe o que é melhor para nós. Outra coisa que nós aprendemos é que os nefitas em si, eles enfrentaram muitas e muitas dificuldades, muitas adversidades. E o livro de Mórmon foi escrito para a nossa época. Não é diferente das nossas adversidades, não é diferente dos nossos desafios. O que nós precisamos é confiar em um profeta vivo, que cumpre as suas promessas. Precisamos ter cuidado com esse ciclo do orgulho na nossa vida. Aprender com os nefitas e ter o Espírito Santo para ter discernimento, para fazer as nossas escolhas. E quando virem as tempestades, as perseguições, nós possamos ser constantes no nosso testemunho e demonstrar o nosso valor. Sou imensamente grata por esse estudo. E pode acontecer o que aconteça. Levanta a cabeça e tem bom ânimo. Cristo ensinou isso tantas vezes. Eu venci o mundo. Tem bom ânimo. Nós podemos qualquer coisa. Qualquer coisa nós podemos com o Senhor. Precisamos ter bom ânimo. Seguir adiante. Boa semana.